Negociações para a venda da Vasco SAF segue a todo vapor. Ontem tivemos uma jurisprudência aí na justiça, cujo qual vai acelerar e muito o processo de venda do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre algumas atualizações importantes com relação a investidor, sobretudo a situação do magnata grego, porque as negociações seguem avançadas aí para a gente chegar num estágio de proposta perfeito. A gente vai falar muito aqui também sobre o novo treinador do Vasco da Gama. Já tem reforço confirmado aí, retornando o clube para o ano que vem. E a gente vai falar bastante aqui sobre o novo treinador do Vasco da Gama. Isso mesmo. Até a escolha do treinador vascaíno, passando aí pela parte política do clube, certo? E claro, a gente vai falar muito sobre o sorteio da Copa Sul-Americana, competição que a gente está colocando muita fé no próximo ano, ainda mais com um novo investidor chegando aqui no Rio de Janeiro. Você que não é inscrito, eu peço a você para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E coloquem muito atenção quando a gente for falar aqui sobre a situação de investidor. Meus amigos, vamos começar falando aí sobre essa situação envolvendo o sorteio aí da Copa Sul-Americana. Pois bem, ontem a Conmebol marcou a data, sorteio aí que vai acontecer no dia 19 de dezembro, na próxima semana aí, meio-dia, horário de Brasília, tá? Então, dia 19, ao meio-dia, a gente vai conhecer aí os times que integrarão o grupo do Vasco da Gama aí na Copa Sul-Americana 2025. Essa Copa Sul-Americana aí que vai ter cara de Libertadores. Vai ter Boca, vai ter River, né? Vai ter Atlético Mineiro, vai ter Fluminense, vai ter cara aí de Libertadores esse ano. Promete ser uma das competições mais disputadas dos últimos anos. Bom, agora a gente fala aqui sobre retorno. Primeiro reforço aí confirmado para 2025, né? O Manu Capasso retorna ao Vasco da Gama. O Olímpia do Paraguai não exerceu a opção de compra. Manu Capasso, que está muito valorizado, fez uma bela campanha aí com o Olímpia do Paraguai. O valor dele 8 milhões de reais, o Olímpia não teve condições de exercer a compra e Capasso volta, está nos planos aí dos Gigantes da Colina. Outro jogador que está nos planos, que está voltando aí para fazer uma composição de elenco, é o jogador que estava lá no Amazonas. Isso mesmo, né? O Barros. O Barros está retornando e vai ser aproveitado aí pelo Vasco da Gama no ano que vem. Falando aqui agora sobre a situação envolvendo reforços, tá? Por falar aí em zagueiro, ontem um belo zagueiro foi oferecido para o Vasco da Gama, ex-parceiro aí do Felipe Coutinho, lá na Premier League. Me refiro aqui a Luizão, certo? Zagueiro de 23 anos que atua ali no sub-23 do West Ham. Ele não foi aproveitado ali na equipe principal do West Ham, né, nas últimas partidas, e ele foi oferecido para atuar aqui em São Januário, um jovem zagueiro, bom zagueiro aí que foi oferecido ao Vasco da Gama.
Ainda falando sobre situação de reforços, né, a gente passa aqui a situação de Dudu do Palmeiras. Todo mundo perguntando sobre a situação do Dudu, tá? É uma negociação que é possível sim, porque o Dudu, ele termina o contrato com o Palmeiras agora em dezembro. Em dezembro, ele está largando o Palmeiras, é um jogador que viria a custo zero, certo? Aqui para o Vasco da Gama, o Vasco tendo que arcar aí com o salário do Dudu. Embora o salário do Dudu seja um dos maiores aí do futebol brasileiro, né? O Dudu aceita fazer uma redução salarial, perfeito. Bom, a gente passa aqui também a situação de Isidro Pita, um jogador aí que está muito cotado para ser o novo atacante do Vasco, certo? Em paralelo, o Vasco negocia a renovação de contrato com o Vegete para estender até 2026. Então, Isidro Pita, tá? O Vasco larga na frente aí de Vitória e de Bahia para poder contar aí com o jogador. Bom, situação de treinador, tá? Pessoal, não é segredo para ninguém que o Vasco da Gama negocia com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ontem chegou aqui no Rio, na parte da noite, e aí o que acontece? O nome do Renato Gaúcho está sofrendo muita resistência por parte ali de algumas pessoas da base ali política do Pequim, tá? E também por conta aí da situação de setoristas do Vasco da Gama que não gostam do Renato Gaúcho. Paralelamente a isso, ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco fez uma consulta pelo Carlos Carvalhal, tá? O Carvalhal é um técnico acima da média e eu não acredito que o Vasco traria um treinador desse tamanho para cá, tá? Mas a título de conhecimento, o Vasco buscou informações sobre o Carlos Carvalhal, um treinador acima da média, o português aí, um dos melhores da safra portuguesa. E claro, o notícia que veio lá do Mário Coelho, né? Eu até falei ontem na live ontem, só pode ser brincadeira isso. O Vasco entrevistou o Antônio Oliveira. O que a gente quer aqui, a gente não quer treinador educadinho, a gente quer um treinador sem dúvida nenhuma, o melhor que teria seria o Renato Gaúcho, certo? Então, o seguinte, mas há uma resistência. Sobre essa situação aí do Antônio Oliveira, é um bunda mole. É um bunda mole. Não deu certo no Atlético, não deu certo também no Corinthians, acho furado. Pessoal, sobre a situação do investidor, tá? Tem muita gente levando essa situação na base do chutômetro, na base do deboche, tá? O seguinte, não tem porra nenhuma com chinês, conversa fiada. Perguntei hoje, tá? Para 4 conselheiros ali do VAR, nem todo mundo desconhece isso. Isso aí é cavada de jornalista. Situação de russo praticamente impossível por conta ali das leis internacionais impostas nos Estados Unidos, que empresas não pode fazer negócio ali com o russo por conta ali de sanções, né? Por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. E o seguinte, tá? Ontem a gente teve uma nova jurisprudência que vai fazer com que esse processo seja rapidamente colocado para frente. Porque o Genoa foi vendido, tá? O Genoa da Itália é vendido e abre aí jurisprudência
para essa situação lá nos Estados Unidos com o Magnati seja resolvido o mais rápido possível. O Genoa, que está ali no portfólio da 777, né? Houve ali a autorização da Landerhall e também do governo norte-americano, ok, o Genoa ali foi vendido ontem, tá? E o Magnati, gente, essa situação está tão avançada, tem gente aí que fica perturbando com chinês, com russo, parada que não existe. O Magnati já está numa fase de due diligence, trocando documentações. Está vendo casa aqui no Rio de Janeiro, certo? Há um interesse dele aí, já de janeiro, se tudo der certo aí, de fazer investimento pesado. O CEO das empresas do Magnati continua aqui no Rio com o Giuliano Bertolucci, tá? E eles todo dia estão conversando com o escritório lá em Brasília que o Vasco contratou, que é a Álvares Marçal. Então está muito próximo aí da gente já ter essa proposta aí do Magnati, tá? Então é essa situação aí, o Vasco vindo forte para 2025. Quem é adepto aí do Grego aí tá feliz porque o Grego tá chegando no Vasco da Gama. Perfeito? Agradeço aí pela atenção, desculpa o vídeo longo, mas necessário para a gente explicar tudo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.